Programa não indicado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, seja bem-vindo ao Retrocomputaria, porque velho é o seu PC, não importa a idade dele, mas ele já é velho. E hoje, inaugurando o único estúdio com coraçãozinho do Retrocomputaria, porque é o estúdio S2. Né, Ricardo? Pois é. Olá a todos, bem-vindos ao Retrocomputaria. Estamos nós inaugurando o estúdio S2 e vamos inaugurar hoje em grande estilo fazendo mais um episódio desse. Vamos começar hoje no S2 pré, porque a bagunça ainda tá feita aqui, mas breve vamos ter um S2 bacana, com a nossa edição organizada lá dentro do meu escritório. Boa noite, galera. Aqui quem tá falando é Sander Souza. Nós temos casa cheia, entre aspas, porque o nosso quarto elemento tem uma visita hoje aqui, que está de espectadora, nosso amigo Vinícius Tosato. Ele é empresário e também já participou dessa brincadeira de retrocomputação alguma vez na vida. Ele já teve computadores antigos como os nossos. Antigo, cara. Quem tem computador antigo são os outros. Antigos não velhos, veja bem. Clássicos. Oh, yeah. Bom, aqui quem fala é João Cláudio Fidelis. Estamos aqui no estúdio S2 com muito amor e coração. Vamos nesse mais um desse dossiê. Que nesse momento eu vou pedir pro nosso ouvinte fazer um coraçãozinho com a mão. Não faço, por favor, vamos evitar isso. Faz isso não, cara. Faz isso não, faz. E vamos ao dossiê que hoje, já que falamos dos G80, vamos falar de 6502. Opa! O outro grande chip de 8 bits. Grande não, ele é pequenininho, cara. Se eu não me engano, ele tinha 16 pernas de cada lado só. Whatever. Estragou minha piada, Sander. Você veio puxar. Em termos de história, então é extremamente relevante, né? É um dos grandes. Verdade. Porque já que a gente vai falar de 6502, temos que voltar lá atrás. Olha só, César, desculpa até te interromper, que eu bati uma coisa aqui que eu quase caí da cadeira, cara. Vamos a uma trivia rápida do 6502 antes de começar o capítulo sobre ele. O filme Exterminador do Futuro, 1984, a cena onde mostra a tela por trás do T-800, o Arnold Schwarzenegger, que você vê por dentro dos olhos dele, que passa um fragmento de código. É um fragmento de código assembler do 6502 rolando na tela, cara. Bom, o Bender também tem um 6502. O Bender de Futurama. Sim, eu já vi essa imagem. É tipo um raio-x da cabeça dele e tem um 6502 como cérebro do Bender. Aparece no enfim. Understand Fact. Como vocês podem ver, o 6502 troca inclusive em robôs. Mas temos que voltar lá atrás, porque nós vamos voltar ao Motorola 6800, que é um chip que a gente vai falar tangencialmente dele. Nesse episódio vamos falar em outro dossiê também tangencialmente dele, que é que importa do 6800. A Motorola lançou o 6800, estava feliz e contente vendendo o 6800 no mercado embutido, etc, etc. E tinha um problema chato que custava $300 cada um. Barato. $300 cada um. Isso. Lote de 1000. Um tal de Chuck Peddle. Mal de Chuck Norris. Chuck Peddle, que aliás, vale lembrar que nós já comentamos mais uma vez, deu uma longa entrevista com o RetroGeeks, podcast de retrocomputação americano. 4 partes, não foi, César? Isso. Perdi a conversa com o Chuck Peddle lá. Chuck Peddle, que estava nessa vida de, além de desenhar, vender o 6800, pensou, $300 é muito caro, né, gente? Vamos ver se a gente consegue algo por 25? Vamos. Beleza. Chegou na Motorola, só lembrando, na época a Motorola fazia semicondutores, hoje em dia é uma empresa encepada chamada Freescale,
entendeu? E chegou na Motorola lá no gerente. Gente, estão vendendo bem, o pessoal tá pagando $300. Pra que eu vou encher meu saco pra fazer um chip que custe $25? Ah, vai arrumar outra coisa pra fazer, vai. E foi o que o Chuck Peddle fez. Pegou o 6800 e começou a redesenhar. Né? Engenheiro, então fazer, né? Pra arrumar trabalho. Então, se diverte, né? Como muito se diverte, né? Vamos redesenhar com chips. O Voz sempre falou que uma das versões dele era fazer todos os seus projetos, era refazê-los de forma a usar o menor número de componentes possível, sem perder funcionalidade. Era a diversão do Voz. Tá explicado as muitas versões do Apple II. Ai, caramba! Ele pegou o 6800, redesenhou o 6800 para usar um número menor de registradores com um único acumulador, o que facilitava a vida de todo mundo. O 6800 não é uma coisa muito simpática de se programar. Quando se resolveu um problema que tinha, né? Um problema de design dele, que permitia que o acumulador e os registros de índice pudessem ser usados juntos. E além disso, ele, já que estava ali mesmo, ele colocou a aritmética BCD, Binary Coded Decimal. Ricardo, explica pro pessoal o que é BCD. Você que é matemático. Pô, eu sou matemático, mas não vejo essas coisas. Bem, o BCD era a forma de armazenamento, como é que a memória armazenava os números em formato decimal. Tinha uma forma, tem uma codificação padrão, principalmente usada para números. Na verdade, pelo que eu me lembro, sim, o decimal em binário. O que você tinha também era a coisa que não se chipou aí, uma coisa quando se dá com ponto flutuante. É a coisa mais complexa. É muito usado isso inicialmente nos primeiros computadores decimais. Isso, gente, o computador não foi binário a vida toda, não. No início, os primeiros eram decimais. Só segunda direção do binário por uma questão de simplicidade com a proposta do Neumann lá nos 50, início dos anos 50 e 1940. Ele gravava os decimais dentro dos binários de 4 bits, utilizavam os bytes, usavam os bytes para armazenar o decimal. Usavam um nibble para armazenar isso aí. Para bom programador, meio byte basta. Exatamente. E além disso, ele colocou um gerador de clock nesse projeto de refazer o 6800, o que significava que você só precisava de um cristal de clock externo, e que a CPU mandava o tal de clock para os outros componentes dos outros chips do sistema, o que facilitava enormemente o desenho da placa. Ou seja, diminuía, ficava a placa-mãe ficava muito menos coisa. Não, isso também é ótimo para o TDP da placa, né? Quanto menos componentes, menos dissipação térmica, você tem menos consumo de energia para arrefecer, menos custo. Só tinha um pequeno problema, tudo bem, legal, tal. A gerência olhou, né, deu aquela coçada no queixo, deu aquela flandida de teste e disse: ô Chuck, a gente não tá mandando você fazer isso. O Chuck, você podia nos ajudar, tal, ao invés de encher meu saco, podia ajudar a fazer essa versão. Eu não mandei você fazer esse redesenho do 6800. Pô, tô precisando de apoio disso aqui e tal. Cala a boca, para com o seu redesenho. E o Chuck fez o que todo engenheiro contrariado faz, que é pedir demissão da empresa e abrir sua própria empresa. Passar no RH e pedir as contas. Espera aí. Ele passou no RH, pediu as contas, chegou entre a galera do 6800. Galera, quem tá afim de pedir as contas? Uma massa foi com ele. Oi. Isso. Ele foi naquela coisa, vamos procurar alguém que possa nos ajudar. Chama uma tal de Moss Technology, que fazia chips para calculadoras. Tava lá, perdido na vida. A Moss Technologies fabricava e vendia chips de calculadoras da Texas, da TI. Quando a TI passou a vender as calculadoras e não apenas os chips, passou a fazer coisas para outros clientes. Uma, inclusive, foi uma versão de arcade do Pong para Atari. O Pong, no caso aí, não lembro quem fez o projeto. Agora foi a Moss Technology que trabalhava. Nolan Brosnan? Tinha a Moss dando sopa, tinha o Shepard, os seus Bluecat dando sopa. Opa, vamos conversar. O pessoal que já estava na Moss olhou com cara de poucos amigos, tipo, quem são esses caras que estão vindo aí? Como assim a gente não vai ter esse parte deles? Mas enfim, chegaram dominando o Batatal e fizeram um chip chamado Moss 6501. Só esse 6502, mas existia 6501. Que é o primeiro da família e que foi vendido pelo preço mágico de $25 a peça. Um detalhe do 6501 é que ele era compatível pino a pino com o 6800, o que significava que você podia pegar uma placa-mãe para o 6800, tirar o 6800, colocar o 6502, o 6501, aliás, e tinha vantagem, né, além de instruções diferentes, os modos de endereçamento que o 6800 não disponibilizava e
o fato de que ele tinha o budget de 16 bits, endereçava até 64K, sendo um chip de 8 bits, operando a 1 MHz em tecnologia NMOS. Sendo uma coisa, né? Um custo absurdamente mais baixo. Isso. Saindo de 300 para 25 dólares. O que isso resultou? Motorola processou. E a Motorola foi em cima da MOS, processou a MOS, e ela aceitou parar de produzir o 6501, volta to Pedal, com seus Blue Caps, volta pro China, redesenhar o China. Na prática, eles só fizeram os pinos serem incompatíveis com o 800. Apertou a galera, né? Não, quando eles meteram a mão pra fazer correção e fizeram o 6502, eles fizeram o contrário. Eles fizeram que o desenho dele seja utilizar a placa do 6800, pra exatamente não cair no processo que a Motorola meteu sobre eles, né? Então eles precisavam fazer de uma maneira de que esse chip não fosse compatível, mas que não impediu projetos muito similares, placas feitas a eles. Isso eram compatíveis em binagem, mas não no formato, não em instruções ao 6501. Então você poderia pegar também o mesmo projeto 6501, tá? E fazer pro 6502 com a diferença de você ia ter que mudar os vídeos. Nada que o adaptadorzinho, uma gambiarra não resolve. O que acontecia aqui na prática era muito mais fácil o cara desenhar sua própria placa-mãe, até porque você podia aproveitar as facilidades do 6502, e no caso o 6502 tinha um gerador de clock de 2 fases, de tal maneira que você só precisava ter um input de uma fase pro clock, também facilitando a vida dos sofredores que desenhavam placas-mãe em 1975, 76. Existia algum programinha, não existia um Eagle, não existia algum programa desses de desenho de placa que era feito na unha. Gente. Uma coisa curiosa que eu vi a questão do processo aqui, a MOS foi obrigada a pagar os custos legais do processo e prometer destruir todos os 6501 que eles fabricaram. Então, se você tiver um 6501, ele é uma peça rara de colecionador. Daí tá valendo mais que 25 dólares hoje. Então você não deveria ter um 6501. Bom, se você está com o 6501, alguém violou o acordo entre a MOS Technology e a Motorola. Tem sempre um, cara. Chip pequeno, bota no bolso. Não, mas na verdade ele já tinha sido distribuído. Nessa época já havia sido distribuído. O que aconteceu, o processo foi após a sua distribuição. Então um certo número de processadores caiu no mercado. E com a queda desses processadores no mercado, com certeza alguém no mundo deve tê-lo. Levantando aí a lebre. Quem tiver o 6501, manda um e-mail. Manda uma fotinha também, né? A gente agradece. Também, por favor, manda uma fotinho. Não olha a foto do Wikipedia não, tá? Agora, só pra terminar esse pedaço, essa introdução do 6502, compatibilidade, binários e etc. Quando eles migraram pro 6502, eles começaram a ter problemas de desenvolvimento com pessoas utilizando esse processador. Então, o próprio Beadle desenhou uma plaquinha para desenvolvedor, MDT 650. É um terminal para desenvolvimento de microcomputadores, uma placa única, e um outro grupo dentro da própria empresa desenhou o Kin 1. Famoso Kin 1, que já era uma placa com boa parte dos componentes pré-soldados e que se transformaria em um computador usável, uma meia dúzia de terminais de partes, né, de outras empresas. E ele vinha com um cassete. Era só botar um terminal e um gravador cassete. Isso aí, terminal, gravador cassete, sustentar o processador ali. Vendeu bem para os robistas, para as pessoas curiosas, né? Isso aí. Além dos engenheiros que queriam trabalhar para aprender para desenvolver, ele vendeu bem para outras arquiteturas. E vendeu bem para outros nichos. Teve também até um similar aqui, tem estado similar aí. Não, peraí. Foi feito por de fora, tá? Que é o Syntec 51. Só pequeno parênteses agora, vamos contar um pouco o que aconteceu com a MOS. Na verdade, vai falar na frente com a MOS Technologies, mas o que vocês vão saber nesse momento é que, um pouco depois do lançamento do 6502, a MOS Technology foi comprada pela Commodore e virou Commodore Semiconductor Group. Vamos voltar a essa história da MOS Technologies, mas no final do episódio, vamos guardar e vamos voltar para o lançamento do 6502, que apareceu na conferência Westcon em setembro de 75 a 25 dólares. Eu tinha um mês de vida. Como a enrolação é uma grande arte, que eles fizeram? Eles não tinham tantos chips assim para vender e tinham que fazer a média mise-en-scène. Pegaram jarras, encheram de chips defeituosos e em cima só os chips bons. Beleza, 25 dólares. Todo mundo achando. Esses caras da MOS, a mão deles está vazia, isso aí é caô. Começou o show, Motorola 6800, Intel 8080, custa 79 dólares. 9 dólares. No final do show, 69 dólares. Fatos preponderantes para que ele
ele fosse usado no primeiro consumo dele, né? O primeiro computador que nós conhecemos como computador, microcomputador, que usou o 6502. Essa questão do preço foi fundamental, assim, o cara que por isso primeiro foi o Apple. Na verdade, ele não foi o primeiro caso de computador. O primeiro caso de uso público do 6502 foi o Apple. Aliás, vamos falar um pouco da parte técnica do 6502? Vamos lá. Tipo, como ele era por dentro, como funcionava, etc. Flash, 40 bits. Primeiro, o 6502, o original, era um chip de 16 micrômetros, né? Ainda não estávamos na época dos nanômetros, estávamos nos micrômetros. Lá com seus simpáticos transistores 3510 e tamanho de 21 milímetros quadrados. Mais uma vez, era um chip de 8 bits com um bus de endereço de 16 bits. Internamente rodava a mesma velocidade do clock externo, ou seja, na prática significava que o 6502 original rodava entre 1 e 2 MHz. No entanto, o que eles fizeram para aumentar a velocidade? Diversas simplificações foram realizadas dentro do 6502 para alcançar a velocidade. Por exemplo, uma implementação de máquina de estado bem simples, usando lógica combinatória. O gerador de clock de 2 fases, ou seja, 2 sincronizações por cada clock que rodava. Isso permitia que ele operasse uma mesma frequência, uma frequência Isso. Isso tarefa paralela, tarefas dele, tarefa do área paralela, tarefas externas. Por conta dessa sua própria faz necessário, algo que necessário é uma parte de sábado que estava ali na memória, estudar e até parar. E uma outra vantagem, né, desse desenho extremamente simples do 6502 era que a necessidade de velocidade da memória e dos periféricos eram também bem suaves. Sim. A gente tem que lembrar que a gente está num momento aí em que memória rodava a 250 a 450 nanosegundos. Para lembrar, hoje em dia as memórias rodam a 10, 8, ou em torno disso, ou menos. Até menos, eu tenho memória aí que as memórias são 3. Uau. Tem latência mais 52, a outra latência dela. O 6502 tinha apenas 6 registradores e operação lógica e aritmética só no acumulador. Porque ele só possuía um único acumulador. Isso. O 6800 tinha mais. Haviam 13 modos de endereçamento. Nossa. Né? E alguns desses modos usava aquele velho bom esquema de usar os 2 registradores de índice de 8 bits. Que por acaso também se chama XY, né? Curiosamente, sim. Vamos nomear os registradores? Acumulador A, de 8 bits, claro. Os 2 de índice XY. Registrador de status P, o ponteiro de status S e o program counter de 16 bits. Foi feito um design realmente máximo, sim, para economizar. Outro detalhe, o 6502 não tinha instrução de I/O, o que significava que em todo o micro 6502 o I/O é sempre mapeado em memória. Facilitava muito a programação para fazer o acesso a I/O, fazer uma gravação qualquer externa ao equipamento. Você jogava, que você queria jogar dados, você queria bloco memória. Se o bloco memória já era processado, já ia para entrar e saída do micro. Tem uma observação, uma coisa que vocês já devem ter notado: o 6502 é um chip extremamente simples. Sim. Se você ouvinte for ouvir os 80 é um chip bem mais sofisticado. Com certeza. E se você for pegar, por exemplo, os concorrentes do 6502 nos designs, que acabaram sendo, por exemplo, sei lá, o Motorola 6800, que era um chip bem mais sofisticado, ou mesmo então o 80, apesar de ser bem diferente do outro, você via que o 6502 era um chip extremamente simples e, portanto, muito barato. Porque em 1976 era uma diferença brutal. Isso te custava $50 a menos, $100 a menos, e isso te custava sobreviver um ano a mais no mercado ou não, num mercado que era extremamente cruel e que empresas entravam e saíam toda hora, que era o mercado de videogames e o nascente mercado dos computadores. Entre esses modos de endereçamento, haviam modos de Direct Page ou Zero Page, bem parecido com o famoso PDP-8, do qual um dia ainda vamos falar, né? PDP-8 e PDP-11. O que acontecia na prática? Você conseguia acessar o início da memória, ou seja, entre o endereço 0 e o endereço 255, usando apenas o endereço de 8 bits. Salvava ciclos, né? Que pra gente é extremamente importante. Salvava ciclos. Você conseguia fazer operações que estariam em outros chips mais sofisticados, você teria um registro para isso. E em alguns desses micros baseados no 6502, o sistema operacional acabava ficando nessa página, nessa primeira página, né? Que
tinha esses 256 endereços. Além disso, o modo decimal implícito, que é 1 byte, absoluto, 3 bytes, absoluto indexado também 3 bytes, né, o zero page indexado 2 bytes, relativo 2 bytes, o acumulador, claro, né, indireto x, indireto y, 2 bytes, imediato 2 bytes. O modo absoluto, claro, era um modo genérico. Você tinha essas instruções que usavam o modo instrução de branch, usavam 8 bits, um offset relativo. E de menos 128 a mais 127, né? Ou seja, volte 127 bytes, volte, avance 127 bytes, etc, etc. Ou 120, aliás, contrário, recue 129 bytes e avance 126 bytes. E os modos indiretos que o pessoal usava para loops e coisas do gênero. Mas enfim, como matriz é um troço que já não gosta de mim há algum tempo, o que acontecia na prática, o registro Y, ele acabava sendo usado como registro índice. Aí tem os modos indiretos e tem a aritmética, antes que alguém pergunte. O 6502, ele adicionava e subtraía em binário ou em BCD. O que acontecia? Você colocava a CPU em modo BCD, que no caso você somava 99 hexa com 01 hexa. O resultado era 00 e apontava 1, né, no famoso flag de carry. É o flag do vai 1. Isso, flag do vai 1. No modo binário... Esse negócio de flag é o seguinte, pra quem não conhece, flags entra como um bit de uns registradores. Tem um bit reservado que marca o vai 1. Então, ele funciona como uma flag. Só tem como a flag é a bandeira, né? Levanta uma, tipo, ligado, desligado. Tem ouvintes nossos que não conhecem, não sabem, a gente fala de flag de carry, o cara vai olhar... Hã? Vou dar uma explicadinha. Só lembrando que em binário, quando você usa em modo binário, somando 99 hexa com 01 hexa é 9A hexa, e claro, você não tem o flag do vai 1. Mas enfim, né? Como só o Atari Basic usou BCD, o mais importante, no final das contas, foi que o 6502 era um chip extremamente simples, era um chip eficiente e era um chip em que, né, o set de instruções era ortogonal, ou seja, a maioria das instruções rodavam a maioria dos modos de endereçamento. Como é por causa de tudo isso, uma vez a Byte falou que o 6502 era o processador RISC original. O pai do RISC. A gente questão também dos famosos registros, o famoso registro de zero page, né, os 256 registros. Mas enfim, tecnicamente o 6502 não é um RISC, porque o que acontece? As operações aritméticas, o RISC pode ler qualquer espaço memória e algumas instruções podem modificar a memória, ao contrário do que se no RISC, que você faz load store, ou seja, você carrega ou você guarda a informação. Algumas coisas que o 6502 tem não poderiam ser consideradas RISC, como por exemplo muitos modos, a quantidade de instruções bonitinha, mas é interessante que a forma como ele foi projetado é um processador que ficou mesmo com uma frequência clock menor do que, por exemplo, os 80, ele tinha um desempenho muito bom, se aproximando, e por conta da sua arquitetura simples e eficiente, ele foi fonte de inspiração para outras arquiteturas de processadores, como muito meio quase onipresente ARM. Né? Na prática tem pouca coisa a ver entre ARM e 6502, mas o que o 6502 acabou se tornando uma inspiração é muito mais como é possível um chip com um clock muito baixo ter o mesmo desempenho de chips mais sofisticados e que rodam a clocks mais altos. César, a própria Motorola, a primeira edição, fez o em baixo custo 6809 mais tarde, também com clock baixo e bom desempenho. Opa, utilizei ele. Né? E aí É simples, cara, pra você ver como 6502 era bom, começou. Coisa que ele usou, ele falou claramente que só usou porque era barato. Tá. $25. Falou isso na biografia dele. Mas mais uma vez, aquele negócio, o 6502 não era nenhum um engenheiro montando um computador e tendo que trabalhar, fazer o assembly. Provavelmente havia chips mais interessantes. Os 80 era mais interessante, 80 era mais interessante. No entanto, mais caros. Mais caros. Só isso, o que você tinha que ter de componentes ao redor dele para fazer com que ele funcionasse era muito maior do que o do 6502. A simplicidade do 6502, você poderia utilizar componentes mais baratos, porque eles poderiam parar até 50% apenas do clock. Passa de segundos clock. Tinha um pouco. Então os componentes 50% mais lentos. Não haveria problema. Então isso irrita os componentes. Os componentes ao redor também eram menores. Então no projeto
final, isso tinha vantagens de custo na produção de um equipamento baseado em 6502. E tem uma coisa, Sandro, que é a questão do custo, mais uma vez, a gente bate nessa questão do custo o tempo todo, porque era uma questão extremamente sensível em 1976, quando, em geral, as empresas eram pequenas o suficiente para fecharem se o micro não desse certo. Muitas fecharam. E muitas fecharam. E olha que a gente está falando só de micro, a gente ainda nem caiu nos outros usos do 6502, como por exemplo o horário, né? Ou mesmo videogame. Isso aí. Havia uma questão, mais uma vez, eu vou bater essa técnica o tempo todo pra gente entender, talvez o ouvinte entenda um pouco a importância do 6502 dentro do mercado. O 6502 entrou em mercados extremamente sensíveis a preço, que fazia diferença você ter um micro $100 a menos do que o concorrente. Não havia uma padronização, não havia nada disso. Então você precisava montar o seu micro extremamente barato. Por quê? Se você montasse um micro muito caro, se o micro não desse certo, você fechava. E o 6502 acabou se tornando um grande sucesso. E não apenas um grande sucesso, mas chegou aí uma quantidade infernal, gigantesca de variações. Eu digo que se nem todo mundo utilizou, pelo menos 90% da população no mundo já meteu a mão no 6502 ou suas variantes sem nem saber. Alguém já jogou Atari na vida, alguém já jogou um Nintendinho na vida, entendeu? O Super Nintendo utilizava 65816, a gente vai falar dele mais tarde. Não, peraí, mas antes a gente vai ter que falar do 6507. Pô, não. Falar, cara, vai perder. Tá aqui coisas interessantes. Você sabia que a Mitsubishi utilizou uma linha de microcontrolador de 16 bits em seus carros similar ao 65816? Então, cara, até dentro de carro já foi para a variante do 6502. Então a gente não vai pegar lá, mas é muito interessante. Ele teve muita importância. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos Ricardo. Eu. O Sander. Oi, eu também. E o nosso amigo Márcio Lima. Hi, you there. Para falarmos da sessão de notícias desse episódio. Algumas notícias vocês já vão notar que já estão no Plus, cupulablogs.com.br/retrocomputaria. Acertei o URL, gente. Acertou a URL. Que lindo! De primeira. Palmas pra mim, palmas pra mim. E aí a gente selecionou algumas notícias bem interessantes que estão rolando aí. Sim, então vamos começar logo, né? Vamos. 2012 é um ano cheio de efemérides. Não é uma ou outra. É cheio de efemérides de datas redondas. Por exemplo, BBC Micro fez 30 anos. Opa! Commodore 64 fez 30 anos. Nossa, já? Já. E o mais legal é que o pessoal do Retro Treasures achou um Commodore 64 dourado, de um bet que rolou na Alemanha em 86. Dourado? Dourado. Bonitinho, bicho, hein? Bonitinho. Ai! Isso é muito década de 70. Vou dizer pra vocês. E tá muito bem feito. Tudo bem que foi meio pintado. 20 anos de Aminet. Todos os usuários de Amiga comemora. Pô. E vai ser só em abril, mas se você quiser, você pode imprimir um PDF para já comemorar os 30 anos do ZX Spectrum. O que ainda disponibilizaram online um calendário dedicado a ele. Exatamente. Se você quiser, você imprime o PDF e você coloca na sua mesa de trabalho para lembrar dos 30 anos do nosso queridíssimo Specie. Ou seja, 2012 é um grande ano, porque tem 30 anos de muita coisa em 82. Eu acredito que eu vou imprimir e vou dar de presente pro João pelo amor que ele tem aos Spectros, principalmente os jogos portados para MSX. Então é um momento único que tem que ser lembrado, né? O amor que ele tem por todos esses programas portados. Ele vai ficar muito feliz de ter um calendário desse né? De frente pra porta, quando ele acordar, dá de cara logo. Pra ele se sentir apto a ter um dia feliz. Aham, Cláudia, senta lá. Márcio, você é muito mal. Mal que nem o Pica-Pau. Eu quero morrer amigo do Márcio. Também quero. Oh, yeah. Mas a vida continua, bola pra frente, né? Mudando de assunto, mas continuando nas notícias. Inicialmente a ideia era fazer uma saída VGA para os Commodore 64/128. Então, o VIC-2 foi implementado em FPGA para tal tarefa. E daí surgiu a Chameleon 64, que eu acho que já comentamos em algum outro episódio. Não lembro. Porém, como tinha sobrando ali um espacinho ali dando mole, começaram a adicionar funcionalidades tipo turbo, expansão para 16 MB,
suporte a SDM simulando 1541, etc. E o pessoal da Individual Computers colocou na área de teste um core de Spectrum 48K para transformar o seu Commodore 64 128 em um SPET. João! Ô João, já pode ser que pode fazer com o teu Commodore, tá vendo? Já pode brincar com o teu 128, hein? Já pensou? Com aquele drive com 1541. Já falei, não tem motivo pra continuar usando aquele tijolo. Já falei, usa o 1541 com calço de porta. Nossa! Não, é interessante, cara. Já que aproveitou, já que o chip tem espaço, vou começar a botar mais algumas coisas, né? Aí começaram a acrescentar coisas, foi indo, deu no que deu. Por que a gente não pensou isso na época do Expert? Gente, tinha tanto espaço ali dentro, dava pra aproveitar melhor. Aproveitando o gancho, pra ter colocado tanta coisa, realmente a dificuldade de implementação do computador foi grande, né? Porque botou turbo, botou um espectro dentro, botou Deus sabe mais o que, realmente sobrou muito, convenhamos, sobrou muito pra poder fazer. Chegamos naquela hora em que nós damos links pros nossos amigos do MX Project, né, Ricardo? Abração pra galera do MX Project. Nos vemos na MSX Rio desse ano, hein? Tem umas primeiras impressões, não chega a ser uma resenha, da CFFA 3000. A CFFA 3000, pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, é uma placa pra Apple II, que tem uma entrada pra cartão Compact Flash, tem uma porta USB, tem suporte à emulação de disquete, ou seja, dá pra fazer um bocado de coisa interessante com ela. Um outro link é uma explicação sobre os dois tipos de memória do Amiga, Chip RAM e Fast RAM. Muito útil isso. Que é uma confusão dos infernos para quem normalmente vai trabalhar com Amiga, Chip RAM, Fast RAM, com a diferença. Você senta a sua bunda, vai dar uma lida, que eu acho que vai conseguir entender um pouco melhor. O legal dessa história, César, é você ver a diferença da arquitetura usada hoje nos micros e usado na época, né? Você vê o aproveitamento do hardware, como ele era feito, como era usado, né? Tanto que o pessoal às vezes não consegue visualizar em função disso, né? O pessoal que não viveu essa época, acredito eu, né? Não consigo visualizar em função de como as coisas são usadas hoje. E na época, pelo tipo de arquitetura, você usava de forma diferente a memória, né? O acesso, etc. É bem interessante dar uma olhada. Recomendo. E um outro link é pro pessoal de Apple II. Lembraram do GEOS disponibilizado em formato de imagem pro CFFA 3000 e para outras coisas também, mas pro CFFA 3000 é muito mais fácil porque você coloca lá no CF e vai embora, né? Seja feliz, né? Já que a gente tá falando de Commodore e vamos falar de Amiga, né? Quake com o 060 e AGA. Que me deixou de queixo cair, eu quase capotei aqui com a cadeira aqui quando eu vi a imagem. Pra matar aquela sua vontade de matar, de ver o sangue correndo, tá aí uma dica interessante. Na época eu conheci gente que comprou original, tal, distro na época, né, pra Amiga. Eu tinha uma cópia, não tenho vergonha de falar isso. E realmente ele roda mais que redondo. Vale a pena conferir. Falar agora de esses Spectrum, né? Coisinha bonitinha, fofinha, etc e tal. Uma harpa laser controlada por um 16 Spectrum, no caso um 128+2. Oh my God. Meu Deus, eu tava na dúvida do que era harpa laser, eu fui olhar e fui me lembrar Oxagine 7 ao 13 de Jean-Michel Jarre. Eu quero falar, lembra-se de Jean-Michel Jarre. Aliás, certo é Jean-Michel Jarre, né? Que é filho do maestro Maurice Jarre. Mas que seja, whatever. Muito interessante, tipo, o cara fez uma harpa laser como aquela e controlado por um Spectrum+2. Viu, João? Você arrumou uma utilidade pro Spectrum na sua vida. Vamos falar de software agora? Vamos, porque inclusive isso é uma parte que muito me interessa. Vamos lá. SDCC, o Small Device C Compiler 3.1.0, Sander. Pois é, cara, ele tá com umas funções aqui bem bacanas, ele tem umas flags aqui muito bacanas, hein? E a rapaziada que tem o seu Amstrad CPC, que usa muito o SDCC, tem lá no wiki, né, a gigas e tal, essa coisa toda. Só para citar nossos ouvintes, o SDCC, para quem não sabe, é um compilador cruzado.
Holy cow. É um compilador para PC, um compilador de C que gera código para processadores, para máquinas de Z80 e o faz para basicamente Z80 com o qual ele trabalha. Mas ele tem coisa agora já, otimizações paramétros de CPC, tem para MSX e vários outros. É muito interessante. O projeto de código aberto está disponível no SourceForge. Recomendamos a todos vocês que querem programar, desenvolver para máquinas clássicas. É uma ferramenta fantástica. O pessoal da MSX.org, né, deu uma olhada no CC-Z80, que é um compilador C e uma ideia para processadores 80, e tem muita coisa que é interessante e também pode ser bem bacana para quem está trabalhando com computadores baseados em Z80, para Amstrad MSX, etc. Também Spectrum, acho que vale a pena dar uma olhada. Interessante. Nesse trabalho que eles estão fazendo. Inclusive eu vi aqui que ele tem bibliotecas pré-prontas para acesso à IDE. Ele tem umas otimizações bem bacanas. Ele foi refeito em .NET Framework 4, o que resultou em 25% de velocidade de ganho. Parece ser interessante, cara. É uma coisa a ser testada, hein? O pessoal que está programando, acho que vale a pena. Principalmente o pessoal que tem, particularmente o pessoal que tem Windows, que .NET, apesar de ser, bem, o .NET roda em macOS e Linux Common, mas acho que o Windows roda um pouco melhor. E aí acho que vale a pena dar uma olhada como é que está atual, que pode ser interessante pro teu projeto. César, rapidamente, pérolas de sabedoria do Márcio a respeito disso, dessa questão de rodar no Windows e do Linux. Já avisei que vai dar merda isso. Eu falei que nós vivemos na época da virtualização, né? Licença poética. O terceiro da lista é o GBasic 1.0. É uma extensão Basic para a GFX 9000 e o VID 9000. E finalmente sai a versão 1.0, porque eu ouço falar dessa extensão Basic há milênios. O pessoal tá fazendo, tá esticando, mas que bom que fechou. Eu posso falar, garanto. A Garantium é muito boa. Vale a pena quem tem o hardware e mexe com Basic, óbvio, sabe que é potente, bom, tá bem legal saber que vai sair a versão 1.0. Recomendo e eu vou testar também. O pessoal do MX Pros fez alguns vídeos fazendo algumas experiências com V9990 e o GBasic. Quem puder, dá um pulinho lá, vê que eles fizeram algumas experiências e comentaram isso. E o quarto da lista de software é o Firmware 0.6 do MIDI-Pack. O MIDI-Pack. Uhul! Já ouviram a alegria do Márcio, né? Não tem um cara que eu conheço que goste mais de MIDI do que o Márcio. Falou no MIDI-Pack, sorriso de orelha a orelha. Só falta comprar um MIDI-Pack. Tá na lista. Dá mais pelo preço, 60 euros, se não aumentou. Cartucho mais barato que eles têm na lista deles de venda. Pra quem não sabe, o MIDI-Pack, você coloca no MSX e... Fazem, Márcio, explica rapidamente o MIDI-Pack em poucas palavras. O MIDI-Pack é um cartucho que você liga no MSX. Nele você pode ligar um equipamento MIDI, seja um teclado, ou o pessoal chama de cérebro. E o que ele faz? Ele pega todos os sons do FM e transforma basicamente em tempo real em MIDI. Então todos os sons que você está acostumado a ver nos jogos, ele toma um outro corpo, né? E o som fica excelente. Não que o FM não seja bom, mas dá outra cara. Tem vários vídeos, tá na página oficial. Se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Uma das músicas que eu mais gosto, que é do Aleste 2, tem da apresentação da intro. Vale a pena dar uma olhada, já que saiu uma versão nova aí. Eu vou dar uma olhada se eles botaram algum vídeo, alguma coisa aí legal também na página, deve ter incrementado, eu vou dar uma olhada. Não foram tão poucas palavras, mas eu acho que valeu a pena, foi uma explicação bem bacana. Vamos agora falar de uniões bizarras? Vamos lá. Você, amigo ouvinte, pensa na união dessas séries de tubos que levam o nosso som ao seu ouvido e a porta-cassete do Apple II. Pensou? Meu Deus! Não, você não conseguiu pensar, né? Enfim, Apple Game Server e Apple Disk Server. Cara, a gente tava olhando aqui, eu e o Sandro olhando o Game Server. Nossa! Muito bizarro, cara. Muito bizarro. Pra quem não entendeu qual é a ideia, é um servidor online que ele tem imagens de fitas cassete de jogos e de softwares de Apple II, o qual você pega, carrega no seu PC, você espeta a saída de som do teu PC na entrada de som do Apple II, entrada do cassete do Apple cassete, isso aí. E por isso você pode, isso está extendível não ao teu PC, tá? Mas pelo formato que eu carreguei aqui no iPad, ele tem diversos formatos. Ele tem o Wave, ele tem a IF, ele tem o próprio formato RAW do áudio e ele carrega no QuickTime. Então fica extendível pra você utilizar no teu iPhone, no teu iPad, no teu Android, seja lá o que for. E espeta na entrada de cassete do Apple II e dá play. Simples assim. Uma lista com vários jogos, vários softwares, você escolhe ele e dá play. Olha aí só, mãe, sem disquetes.
E tem o Disk Server, que estendeu isso para qualquer coisa. Então, a lógica é a mesma. A lógica é legal, eu só não compreendo ainda o pessoal que é saudosismo de fita. É um problema meu, não consigo entender isso muito direito não. Que é uma coisa que seria legal na época, mas... Mas não é saudosismo de fita. É que é uma maneira fácil de você carregar o aplicativo ou o jogo de uma maneira que o computador entenda, sem precisar colocar um hardware novo. O saudosismo de fita ele não entende porque ele não teve computador com fita, entende? Mas quem sofreu com fita vai lembrar que só tinha fita, não tinha outra opção. Olha só, eu não tive fita, pulei direto pra disquete. Em contrapartida, Deus me castigou gravando California Games em fita pros outros. Gravar Elite em fita pros outros, né, Sander? Gente. E depois o cara voltar, olha, deu erro no meio do arquivo. Aí tu pegava a fita de 90 e regravava de novo. Isso é castigo. É uma ideia extremamente interessante você conseguir carregar o software no seu Apple II sem precisar de um software novo plugado nele. É bem legal e vale a pena, se você tiver um Apple II, você testar o bichinho e se divertir de montão. Eu vi um vídeo uma vez de um cara que fez um demo e ele carregou, se não me falha a memória, pelo iPad. Ele não usou essas páginas, mas o princípio é o mesmo. A ideia é interessante, sim. De uma forma você resgata a memória, né, da época de fita dos computadores. Tem gente que mais jovem não conheceu, não sabe, ou nem consegue imaginar como isso funciona. É interessante dar uma olhada, deve ter vídeo espalhado no YouTube aí, dá pra dar uma olhada e ver como é que funciona. É legal, historicamente falando também. Vamos pular pra próxima? Vamos, porque a próxima a gente volta a falar de Commodore. É, tô vendo aqui nas fotos já. Easy Flash 3 e Easy Prog para Easy Flash. Vamos primeiro conversar o que é Easy Flash 3, né? É bom, né? E aí tem que conversar o que é o Easy Flash. O Easy Flash é um cartucho para porta de expansão no Commodore 64 que você pode programar diretamente do Commodore 64, no caso. Você carrega imagens de cartucho, não, CRT. Você pode carregar para o Commodore 64. Não é um cartucho que substitua um 1541, por exemplo. Não é um emulador. Não é um emulador 1541. E o Easy Flash 3 tem 7 slots Easy Flash. Portanto, você pode escolher 7 cartuchos diferentes para carregar. Além disso, você pode substituir o kernel, que é uma coisa que o EasyProg ajuda nesse trabalho. Substituir o kernel, ver o cartucho ser carregado, trocar, essa coisa toda. Então os dois podem trabalhar juntos. O Easy Flash não precisa do EasyProg, mas ajuda. Então pro pessoal que tem Commodore 64, acho que vale a pena dar uma olhada no Easy Flash, particularmente se precisar carregar imagem de cartucho. Sempre interessante, sempre hardware é bem-vindo, né? Quem tem micros clássicos sabe disso. Então, próximo da pauta, também de Commodore, e que eu achei bem bonitinho. Vocês vão achar também bacana o protótipo da caixinha do Commodore Flyer. Eu acho que nós já falamos do Commodore Flyer, né, Ricardo? Olha, não tô me lembrando, acho que a gente falou sim. O bacana é que eles fizeram, e ela tem todo o aspecto de uma caixa do Commodore 64, com textura, exatamente, a textura do plástico parece ser bem homogênea, parece ser bem parecida mesmo com a caixa do Commodore 64. O que eu achei legal é que ele tem a plaquetinha do Commodore, a palavra certa acho que é essa, ele é bem retrô, então ele não desabona e nem destona do resto do equipamento que você já tem. A função da Flyer, pelo que eu tô vendo aqui, ela é basicamente servir como um modem e fazer emulação de drive, que é excelente para eliminar de vez o 1541, né? Entendeu, João? Tem uma vantagem, o Sander, que além de poder usar em qualquer coisa Commodore, tipo desde o PET até os 128 ou até o Executive 64, caso você tenha um, ele tem um LEDzinho que te ajuda a ver o estado, por exemplo, de um download ou de alguma coisa do gênero. Então tá bem bacana. E nesse ponto, eu achei que a caixa ficou mais bacana ainda porque ela respeita isso. Sim, e pelo que eu tô vendo aqui, ela tem duas maneiras de você conectá-la. Ou por cabo, né, uma saidinha por cabo dele, ou parece que ele se encaixa perfeitamente na porta de expansão do 64 aqui. Ele tem na lateral dele um conector que parece se encaixar perfeitamente na expansão do 64. Poderia ser conectado até atrás do 64. Tá aí $99 o Commodore Fly, que você compra direto, ou 112 se você comprar o adaptador força, que eu acho, honestamente, tá um precinho
Não é nenhuma maravilha, eu acho um preço muito bacana para algo que tem uma utilidade absolutamente fantástica pro teu Commodore. Eliminar um elefante grande, branco, né, que fica perto do computador, né, João? Vamos fazer uma vaquinha para ajudar o nosso amigo ele conseguir eliminar esse karma, se é que existe karma, né? Mas o João gosta, né? Vamos continuar falando de Commodore? Vamos. Commodore tem... Nós acessamos notícias, né? O protótipo do Universal C64 Cartridge. O que é o tal de Universal C64 Cartridge? É um cartucho universal para Commodore 64 com uma porta USB para carregar. Tem 128K de SRAM e um CPLD. Você pode programar para emular qualquer tipo de cartucho, desde que não precise de acesso ao DMA, que aí a coisa complica, ou que significa que complica para, por exemplo, você colocar um cartucho de CPM. Basicamente, tem um microcontrolador que recebe o arquivo CRT, configura o CPLD e escreve na SRAM. Tem um flash de 16 megabits para armazenar até 31 cartuchos de 64K. Não é 32, como certamente o pessoal que conhece matemática vai chegar, porque tem que ter um espacinho para ter informações do próprio cartucho. Então você perde o espaço de um cartucho. E esse flash de 6 megabits funciona sem que você precise carregar a partir do seu computador, do seu PC, o arquivo CRT. É um protótipo. O que o Frank Buzz postou, o vídeo que ele postou no YouTube e ele levantou no Google Plus, mas ele já consegue, por exemplo, carregar arquivos de cartucho Magic Desk, subir via USB e rodar no Commodore 64. Magic Desk Cartridge, boa pergunta. Magic Desk é um aplicativo da Commodore que tenta emular uma máquina de escrever. É um emulador de máquina de escrever, basicamente. Tem coisas que só a Commodore faz por você. Tem algumas coisinhas de edição de texto, mas a tendência é que emule o look and feel de uma máquina de escrever. Tem um vídeo que é bem bacana. Eu tô achando muito legal essa cena em torno do pessoal fazer cartuchos USB que carregam coisas para o Commodore, o pessoal rodar os arquivos de imagem. Eu tô achando isso muito legal. Eu também acho interessante e acredito até que outras plataformas deviam seguir o exemplo. Vamos agora falar de gente bacana que parou no Hackaday? Opa! Vamos dar um abraço pro Danjovic? Claro, um abraço pro Danjovic. Por que vamos dar um abraço pro Danjovic? O vídeo que ele postou do Winunchuk no MSX parou no Hackaday. Mano, isso é muito legal. Quero dar os parabéns, vi o projeto quando ele postou na lista de MSX, coisa ainda que é mais pra ver, porém é o que faz esse computador mágico que tocar os nossos corações, né, galera? Porque você poder ver uma coisa dessa no MSX é fantástico. Foi feito por um brasileiro. Eu gostaria de dizer mais coisas. O pessoal brasileiro conseguiu destaque lá fora, e aí vale também o pessoal de outras plataformas, não só de MSX, tipo, para que todos consigam todo dia aparecer no Hackaday e etc e tal. Pois é, né? O primeiro que nós conhecemos que apareceu no Hackaday foi o Tabajara. Agora foi o Danjovic, apareceu. É a turma do MSX do Brasil botando pra quebrar, hein? E já que a gente tá falando de fazer as coisas, pra quem tiver interessado, tem o Loop e o Skyhawk, são dois usuários holandeses de MSX, compraram, né, um Great Bit e resolveram se aventurar na montagem. Ele tá colocando vídeos, eles estão documentando tudo, colocando em vídeo na montagem do Great Bit. Pra quem não lembra, o Great Bit ou GR8-bit, como nós falamos, é um projeto de montagem do MSX, princípio de origem na Rússia, e nós comentamos sobre ele, falamos, então ele vai mandar placa, tudo, de MSX2, um projeto da comunidade, e ele comprou, pelo preço que não é barato, foi $500, mas ele comprou e tá montando e filmando tudo, documentando e colocando no site. Vi o primeiro vídeo, não cheguei a ver os outros. Que vale a pena pra quem tá interessado no Great Bit. Mais uma vez, não é um brinquedo barato, mas eu acho que vale a pena. Se eu tiver interessado em, tipo, montar mesmo, botar, esquentar a barriga do lado ali do ferro do solda, etc, vale a pena. Nenhum hobby nosso é barato, né, cara? Pra gente quase terminar, quando vamos terminar, o pessoal do Amstrad, aliás, tem algum ouvinte de Amstrad que nos ouve? Quem tem o Amstrad que nos ouve? Se tiver, por favor, sinta-se intimado a se manifestar pra gente. Levanta a mão aí.
e contar um pouco do que o CPC Booster é um cartucho de extensão pro Amstrad CPC, especializado em features de entrada e saída. Tem coisas como uma interface serial bem rápida, digitalizador de música, um DAC e, para quem estiver interessado e tiver capacidade de solda, um módulo Bluetooth. Isso é muito interessante. Até para troca de arquivos. Não são arquivos grandes, arquivos pequenos, para você interconectar esses micros, até aproveitar isso para poder fazer troca de um meio barato, não é muito rápido, mas para trocar arquivos, interessantíssimo. E pra gente arrematar com chave de ouro, vamos falar do Team 8? Sim, o Team 8. O menor computador de relé de 8 bits do mundo. Melhor, de todos os tempos. É lindo, gente. É lindo. Coisa linda de Deus? Coisa linda de Deus. Computador de relé não é comum, diga-se de passagem. Particularmente as tentativas de computador de relé, a parte mais famosa, o mais famoso das tentativas, talvez tenha sido o Z3 de Conrad Zuse, na época da Segunda Guerra. E a foto dele é coisa linda de Deus mesmo. E o Team 8 é o menor computador de relé de 8 bits do mundo. Usa 152 relés. Uau! Isso deve ser uma orquestra. Ao contrário do que o outro que havia, tinha um título anterior, que era o computador feito por um aluno que se chama-se Harry Potter, não confundir com Harry Potter, usava 415 relés. No entanto, para quem faz os cálculos aí, como o Harry Potter usava relés de 4 polos, enquanto o Team 8 usa relés de 1 polo, o Team 8 é 8 vezes menor que o computador do Harry Potter. E como ele faz os programas? Isso aqui é bacana. Ele escreve no editor de texto, ele compila, ele imprime em papel, os fototransistores no Team 8 lê os brancos e pretos e rodam aquele programa. Como vocês podem ver na matéria no Hackaday, o Team 8 consegue rodar programas como calcular a sequência de Fibonacci e tocar Maria tinha um carneirinho. Porque sinceramente é uma orquestra miniatura, né, cara? A quantidade de barulho que ele faz deve ser até engraçado de ver pessoalmente, né? No vídeo dá pra ter uma noção, mas deve ser legal vendo ao vivo. E aí eu acho que com esse computador de relé, eu acho que a gente pode encerrar a nossa pauta de notícias para esse episódio 20, que tá bem bacana, né, Ricardo? Com certeza. No episódio nós estamos falando do 6502 e não será o único episódio que nós vamos falar esse ano sobre criaturas relacionadas ao 6502. Aliás, para esse ano de 2012 nós temos já as primeiras novidades que vocês já viram, como o Retro Computaria Plus. Esperamos que vocês estejam visitando o nosso blog, estejam lendo. Aliás, tem mais notícias no Retro Computaria. Já notaram a nossa identidade visual, as mudanças na nossa identidade visual, e teremos novidades em breve. Teremos novidades aí pela frente. Estamos esperando também em breve podermos gravar algumas entrevistas com algumas pessoas emblemáticas da época. Our Base Belongs to Us. Exatamente. Our Base Belongs. A gente volta com notícias no Plus a qualquer momento. Tem notícias do 21 que a gente volta, e a gente volta ainda nesse episódio com os e-mails. Então é isso. Acho que a gente pode encerrar por hoje. Só pra avisar que isso vai ser cortado de qualquer forma, né? Que o site da MSG foi tirado do ar por causa do FBI, mas já estão providenciando o retorno, tá, gente? Não se preocupe não que vai voltar ao ar. Eu não entendi o que ele falou. Pois é, né? Acho que o Anonymous resolveu atacar a gente. Não foi o Anonymous. Tentando botar de volta. Foi o FBI mesmo que tirou, né? Enfim, Ricardo, eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Vamos só continuar enchendo o saco do nosso pessoal. coplablogs.com.br/retrocomputaria. Acessem, a gente tá lá postando não só notícias, mas tem coisas muito bacanas que a gente acha e posta. Muitas vezes tem relação com o que a gente posta, muitas vezes são coisas que a gente não tem tempo e nem tem como falar no formato podcast, como resenhas e coisas do gênero. E sigam a gente lá, sigam a gente aqui, e a gente volta pros e-mails, né, Ricardo? Com certeza, voltamos para os e-mails. Teremos novidades também, a gente falou para os Retro Hits. Esperamos que vocês gostem. Então é isso, gente. Voltamos para a sessão de e-mails daqui a 2 semanas. Nos vemos em breve. Continuem lendo o que nós estamos colocando lá no Retro Computaria Plus. Continuem ouvindo, curtam os Retro Hits. E aquilo que nós falamos sempre: o seu comentário é o nosso salário. Quem corneta é otário. Que beleza. Depois dessa, não tem outra coisa a dizer. Fui. Aliás, fomos depois dessa, né? Exatamente. Fomos. Se
você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.